Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo, tá? Sou psicólogo e aqui a gente vai falar, tá? O meu objetivo aí é falar para vocês como controlar a ansiedade, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí a essa aula que a gente vai falar como diminuir os pensamentos acelerados, tudo bem? Vamos lá, tá? Primeiro aí vamos falar, né, dos tópicos que a gente vai falar, os 3 mais importantes aí que a gente vai estar abordando, que o primeiro tópico é possíveis razões do seu pensamento está acelerado, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre isso. Depois, como a aceleração do pensamento pode aumentar aí a sua ansiedade. Esse daí é o segundo tópico que a gente vai falar. E o terceiro tópico é 3 estratégias para você estar enfrentando, tá diminuindo aí os seus pensamentos acelerados, tudo bem? A gente vai falar sobre tudo isso hoje daí. Só lembrando daí, tá, gente? Ansiedade não tem cura, mas ela tem controle, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Fazer o roteiro aqui, senão me perco com vocês. Tá? Vamos lá, então. Primeiramente, vamos falar, né? Tem uma sigla aí que roda bastante, que é SPA. O que é isso, Murilo? SPA. SPA é Síndrome do Pensamento Acelerado, tá, gente? Isso daí não é uma síndrome, não é uma doença, tá? Tá mais para um sintoma aí da ansiedade, tá bom? Que isso daí pode ter surgido por causa nessa época, né, de tecnologia, esse sintoma pode aí ter surgido, tá bom? Porque a gente tem cada vez mais exposição a estímulos aí visuais, cada vez a gente pode estar conectado a muita coisa ao mesmo tempo, e isso daí pode estar fazendo bem e pode estar fazendo mal ao mesmo tempo, tá? Olha, estava muito longe a câmera aqui, deixa eu aproximar um pouquinho. Isso daí pode estar fazendo bem, porque a gente se mantém mais conectado, né? A gente sabe das coisas mais rápido. E também isso daí pode estar fazendo muito mal pra gente, tá? Porque aí a gente pode estar tentando forçar uma coisa a mais, tá tentando fazer mais coisas ao mesmo tempo, tá se cobrando mais, né? Às vezes alguma coisa que alguma pessoa poderia, né? Vamos supor um chefe aí, tá cobrando um funcionário no outro dia alguma coisa, ele pode estar cobrando, sei lá, durante a madrugada ele, alguma coisa assim. Isso daí pode estar gerando aí cada vez mais ansiedade nas pessoas, tá? E tem entre outros exemplos aí também, né? Que a gente vai falar depois, do sono também. Isso daí pode estar, né, privando sem querer. As pessoas às vezes podem perder a linha sem querer ou querendo mesmo, de ficar até mais tarde no celular, né? Depois isso daí, ela, por exemplo, ela vê uma notícia que mexe muito com ela, né? Ela vê uma coisa assim que gera uma certa, digamos, invejinha, assim, né? E isso daí pode estar alterando, né, o nível de ansiedade dela. E ela alterando esse nível de ansiedade, e tiver de noite, ela já estiver na cama e ela tá tentando dormir, como que ela vai poder tá fazendo isso, sendo que o nível dela de ansiedade está alterado? Então é uma coisa bem complicada, né? Bem mais complexa para a gente estar pensando aí, tá? Sobre esse termo de tecnologia e do aumento da ansiedade. Isso daí pode ser uma coisa bem direta, né? Ligada uma com a outra, tá bom? Então essa é a síndrome do SPA, né? E como eu disse para vocês, o que pode estar aumentando aí o nível da ansiedade das pessoas, essa conexão, né, muito rápida, às vezes esse estímulo que a pessoa tem, né, com uma notícia, com uma pessoa, com alguma coisa assim que pode estar mexendo com ela, né? Tem outra coisa também que sem querer a gente aprendeu
a ser multitarefa, né? Ou fazer várias coisas ao mesmo tempo, falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Tem gente que leva com uma certa relevância isso, pois tem outras pessoas que não têm tanta habilidade com isso daí, tá? Não tem nada de errado. A gente está focando aqui mais no sentido da ansiedade. Aí a pessoa fica mais perdida, ela quer responder às vezes e não dá certo, e aquilo lá pode estar tirando o foco dela, pode estar tirando a atenção dela e ela ficar pensando naquilo, tá? Então, você vê, para vocês verem como que é uma coisa assim que pode estar ligada a várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem também aquela questão, né? Eu falei de ser multitarefa aí, né? Por exemplo, a pessoa quer, voltando no exemplo da pessoa que quer conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas ela também tem outras coisas para fazer. Vamos supor que ela esteja na escola, na faculdade, ela tem aquelas coisas para fazer, só que tem aí as outras coisas facilmente tirando o foco dela. Então é uma coisa assim que às vezes ela pode estar fazendo, sendo multitarefa e nem estar percebendo que está sendo assim, tá? Outra coisa também, ela tá tendo múltiplos, né? Fazendo múltiplas coisas também, tá? Por exemplo, ela tá ao mesmo tempo no WhatsApp, ela tá ao mesmo tempo conversando com alguém do lado dela ou não, ela tá no Facebook, ela tá com a televisão ligada. Então esses múltiplos estímulos também pode estar aí fazendo com que ela fique com os pensamentos mais acelerados, né? Às vezes ela não pode nem estar prestando atenção na televisão e tá no celular, jogando, conversando com alguém, porém, aquele estímulo de forma meio que indireta já está estimulando ela, tá? Mesmo ela sem perceber ali tudo, o cérebro pode estar captando várias coisas ao mesmo tempo e aquilo lá está sendo demais para ela, tá bom? Isso daí pode estar fazendo muito mal também para a pessoa, tá? A falta de foco também pode estar sendo uma coisa aí que a pessoa está tendo prejuízo, né? Porque isso daí pode causar facilmente uma falta de foco nela, para direcionar o pensamento dela para uma coisa só, para fazer uma coisa só, e com isso está trazendo um prejuízo aí para ela de pensamento e está cada vez mais acelerando isso, ela trazendo isso cada vez mais para a vida dela, né? Como sendo algo normal, porém não é normal. Ela tem que estar vendo isso mais a fundo. E a atenção plena também, tá, gente? O que é isso, Murilo? Atenção plena. Atenção plena é uma atenção no aqui e no agora. Por exemplo, você está assistindo isso, você está prestando atenção no que a gente aí está falando, está abordando, ou você está prestando atenção aí em várias coisas ao mesmo tempo também, tá? Então isso daí é importante você tá vendo também se o seu foco, se o seu pensamento tá direcionado para isso aqui que você tá fazendo agora, ou você tá vendo isso aqui e tá prestando atenção em outra coisa, você tá vendo isso, tá fazendo outra coisa, tá? Assim você não tá prestando atenção somente aqui no que você tá fazendo. Você tá prestando, né? Parece que você tá prestando atenção aqui, parece que você tá aqui, só que seu pensamento tá em outro lugar. Então, isso não é atenção plena, tá? Atenção plena é quando você tá aqui, digamos, de corpo e alma no lugar, fazendo aquilo lá, prestando atenção nisso que você está fazendo, tá bom? Atenção, foco total no que você está fazendo, no aqui e agora. Elaine, boa noite, tudo bem com você? A Elaine sempre com nós aí, gente, sem abandonar. Vamos lá. Então, eu tive também, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu tive também, né, gente, uma história aí com os pensamentos acelerados. Na época eu nem sabia que era aquilo lá que eu tinha, né? Esses pensamentos acelerados, tudo. Eu tava na faculdade, né? Eu acho que essa época eu não estava trabalhando. Não, eu acho que não.
não me recordo bem, faz um tempinho já, né? Porém, teve uma hora, né, durante o dia, assim, tudo, fazia as coisas de boa, estudava, né, via alguma série, alguma coisa para me distrair também, e aquilo lá, uma hora ou outra do dia, eu ficava, às vezes, numa estafa, né, eu tentava ver, assim, compensar o tempo, tá estudando, né, tá rendendo um pouco mais, né, do que eu queria, porque na época eu não estava trabalhando, e eu não conseguia, né? Eu ficava com a cabeça, parece que travava, não entrava mais nada naquilo lá. Por quê? Porque a gente também tem que ter uma outro olhar, né? Uma outra coisa que quando a gente tá com a cabeça cheia, que a gente não dá um espaço aí para se distrair, a gente não dá um espaço para vazão, tá? Pra gente aí tá tendo outra coisa que a gente se distrai um pouco, um lazer, um hobby, alguma coisa assim, às vezes a nossa cabeça enche, a nossa informação enche, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente... É todo um processo complexo, né? Mas não é de uma hora para outra que a gente tem, né, a absorção dessas informações, né? Porque eu estudava uma coisa, estudava outra, tudo assim, e depois a minha cabeça estava cheia e eu não enxergava aquilo, não via que eu estava já no meu limite, né? É que nem a memória de um celular. Você vai colocando uma coisa, vai colocando um aplicativo de joguinho, vai colocando outros aplicativos que você não usa muito, uma hora ou outra ele vai encher e ele vai começar a travar, né? Isso daí, com a nossa mente, se for ver, é a mesma coisa. Se você for enchendo ela de informações, se for vendo um monte de notícia, se você for vendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você pode aí tá travando também a sua mente. Então, sempre é bom ver o quanto que a gente está colocando na nossa mente aí e o quanto você está se entupindo de informações. E se aquelas informações são realmente verdadeiras, se elas são realmente úteis, né? Isso você tem que estar realmente focado em tudo aquilo naquele momento, fazendo tudo aquilo, tá? E se você não tá já entupido dessas informações e também por isso que talvez você esteja aí tendo um mau funcionamento da sua mente, tá? Às vezes a gente está entupido de coisa e isso daí que pode estar também fazendo você desenvolver os seus pensamentos acelerados, tá? Você está acostumado com isso, porém isso daí não está sendo nada saudável para você, tá bom? A Elaine falou, gente, tudo bem, graças a Deus, verdade. A Elaine se identificou ali com o negócio. Tá? Então, vamos lá. Então agora aí, tá? A gente vai para o segundo tópico, né? Que a gente falou sobre as coisas. Como os pensamentos acelerados podem aí aumentar a nossa ansiedade, tá? Como eles podem aí estar aumentando a nossa ansiedade, tá bom, gente? Como eu disse antes, né? Isso daí dos pensamentos acelerados, eles podem... Eu já dei uma base, né? Para falar para vocês o que poderia estar acontecendo com esses pensamentos. Aí vamos supor que daí a pessoa vai com aquela mente carregada, cheia de informação, cheia daqueles pensamentos aí para a cama, né? O corpo dela tá pedindo cama, o corpo dela tá tentando se desligar, tá? Porém ela não tá conseguindo. Por quê? Porque ela ficou o dia inteiro, né? Usando vamos supor que tem um processador aí na mente, usando na capacidade máxima o processador dela, e às vezes o cérebro não entende que é hora de desligar. E aquilo lá fica rodando. Aí a pessoa tem o quê? Tem uma insônia, né? Falta de sono ou um sono de má qualidade, por estar naquele ritmo acelerado o dia todo, o dia inteiro, tá? Então a gente tem que ver isso também, que pode estar causando a insônia, a má qualidade de sono, tá retirando aí o sono da pessoa,
tá? E ela tá acordando no outro dia aí cansada, meio estressada, né? Outra coisa também que se liga, né? O estresse. O estresse, ele se associa facilmente à ansiedade, tá? E ele se associando aí à ansiedade, por que que a pessoa tende a ficar mais estressada? Porque, vamos supor assim, que ela teve uma má qualidade de sono. Vocês estão vendo que tem um certo caminho, né? Tem um certo padrão às vezes aí. Não estou falando que acontece para todo mundo, porém pode acontecer aí para muita gente, tá? E a pessoa tá vivendo isso e não tá nem percebendo. Ela teve um sono de má qualidade e no outro dia ela teve estresse, porque ela dormiu pouco ou dormiu muito mal, tá? E também esse estresse aí pode levar a pessoa a ficar mal-humorada, tá? A ter brigas aí desnecessárias com a família, com os colegas aí de trabalho, tá? Já tô supondo lá na frente. Às vezes, né, a pessoa vai lá, faz uma coisa no impulso, que o estresse aumentado ele pode levar a pessoa a fazer algo assim impulsivamente. E com isso, já pensou? Ela recebe uma advertência, depois ela continua nisso e ela acaba recebendo outra advertência, depois o gancho, um atrás do outro, e por fim ela é mandada embora do emprego que ela tanto precisava, né? Ou às vezes precisava e gostava, ou gostava, né? Aí depende da situação da pessoa. Então, a gente tem que ver aí esses pormenores, tá? Essas situações aí, todas que podem ocorrer por causa dos pensamentos acelerados, tá? E eles podem também trazer facilmente os sintomas da depressão, tá? E da ansiedade, tá? De novo falando desse caminho, a pessoa tá lá, teve uma insônia ou uma má qualidade de sono por causa dos pensamentos acelerados, deu estresse nela e além do estresse pode aí estar vindo facilmente, tá? Já é provado isso daí, que uma má qualidade de sono causa aí sintomas de depressão e de ansiedade. Esses sintomas aí a pessoa pode estar sentindo, mesmo que ela não tenha assim, um diagnóstico fechado ou alguma tendência a ter depressão e ansiedade, mas a falta de sono, né, causada aí, eu estou dando exemplo aqui da nossa aula, que é os pensamentos acelerados, pode estar causando isso nela também, tá? E vamos agora aí para o nosso terceiro tópico, tá, gente? Que são as 3 estratégias que você pode aí estar lidando com tudo isso, tá bom? Essas 3 estratégias que você pode estar colocando na sua rotina para você ver se você pode aí estar melhorando essa questão com os pensamentos acelerados, tá? Só lembrando vocês, ansiedade não tem cura, mas ela tem controle. Vamos lá então, né? Primeira coisa, gente, vamos ver aqui. A Elaine falou: pensamentos acelerados são ruins. Quando fica assim, não consigo nem dormir direito. Fico bastante irritada. Realmente, Elaine, esses pensamentos aí, né? Como você viu, a gente comentou aqui e como a Elaine tá falando aí, né? Eles não deixam a gente dormir, né? E a pessoa fica bastante irritada também. Isso daí não precisa nem ser a longo prazo, não. A gente ter uma noite de sono mal dormida, a gente já pode ver esse resultado no dia seguinte aí, né? A gente já pode estar tendo uma caída aí na nossa produção, às vezes achar que não está rendendo o que a gente estivesse rendendo, ficar irritado com qualquer coisa, ser reativo, ser impulsivo, né? Então, realmente aí os pensamentos acelerados podem ajudar, atrapalhar, né? No caso, ajudar não, atrapalhar a gente a ficar mais irritado também, tá? Vamos lá então para as nossas 3 estratégias aí que a gente vai comentar para você já estar aplicando aí no seu dia a dia, tá? Vamos lá. Se perguntar, né? O que eu estou pensando? Essa estratégia mesmo, né? Por exemplo, você tá lá naquele turbilhão de pensamento, aqueles pensamentos todos desembolados, um em cima do outro, e a pessoa fala: nossa, o que está acontecendo? O que eu estou pensando? Às vezes a gente fica tão nesse ciclo, né, do que a gente está pensando,
do que o que está acontecendo com a nossa cabeça, que vem angústia junto, e esses pensamentos aí, né, podem estar vindo, né, de uma maneira assim muito intensa, né, e às vezes a gente nem está percebendo o que realmente está se passando pela mente, tá? Então, esse exercício assim, o que eu estou pensando, né? Você pode se perguntar, né? Na hora que tiver tudo embolado na sua cabeça, o que eu estou pensando? Né? O que eu estou pensando agora? Isso daí já direciona o seu foco para os pensamentos que você, né, não está conseguindo identificar. Aí a sua mente já começa a prestar atenção, porque você meio que dá um comando para ela. Né? Você falou, opa, né, o que eu estou pensando? Aí o seu foco já vai ficar um pouco mais voltado para aquilo lá. Tá? E daí, isso daí pode ficar mais claro para você o que você está pensando. E, né, a maioria desses pensamentos aí, né, digamos que ruminantes, né? O que é ruminantes? Aqueles pensamentos que ficam voltando, enchendo o saco mesmo, aquelas historinhas inventadas pela nossa própria mente. Aquilo lá pode estar fazendo mal pra gente, né? Aquilo lá pode estar fazendo com que a gente sofra, às vezes até por antecipação. E às vezes essas historinhas aí, né, agora já entrando um pouco mais para a ansiedade, essas historinhas que a gente fica se contando não são verdadeiras, tá? Então a gente já entra em outra estratégia, que é a estratégia anti-fake news, tá? O que é isso, Murilo? Estratégia anti-fake news. Para provar para a gente mesmo que essa historinha aí, que a gente está contando às vezes, não é verdade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver. O nosso cérebro nossa mente está falando assim pra gente que amanhã a gente não vai conseguir trabalhar, que a gente não vai render no emprego, né? Que a gente não vai conseguir focar, ou que a gente não vai conseguir um emprego, né? Tanto faz a historinha. E são historinhas inventadas, né? Às vezes pela nossa mente. Se for uma coisa real, né? Ok, a gente vai lá, dá um jeito tudo. Mas e se não for? Né? Aquelas historinhas fake news. Por exemplo, a gente tem que averiguar isso daí. Por exemplo, agora que eu vou contar, a gente recebe no WhatsApp aqueles grupos, né, de família, aquele tiozão do WhatsApp que fica mandando fake news pra gente, tá? E às vezes a gente aceita aquilo como se fosse uma verdade, tá bom? E a gente fica ruminando aquilo na cabeça. E não é o certo fazer isso. Por que eu tô falando isso daí? Pra gente comparar isso daí com as historinhas que a gente fala pra nós mesmos, né? Aí a gente pega e fica vendo verifica então se essas historinhas ruminantes na sua mente são verdades, né? Verifica elas. Essa história que eu estou contando para mim mesmo é fake news? É verdade? Né? Isso daí tem chance realmente de acontecer, tá? Então é uma questão da gente se investigar e se colocar assim um pensamento mais como que eu posso dizer, mais concreto, né? Para ver se isso realmente é verdade, se realmente aquele pensamento está sendo útil para nós, tá? Que provavelmente não tá, tá? E ele tá voltando, fica acelerando a sua mente com uma mentira. Entenderam como que é uma coisa que tá ligando a outra? A Elaine falou, gente, eu saí e voltei porque a live aqui saiu. Ah, tá. Não, tranquilo, Elaine. Essa live aqui vai ficar gravada daí, tá bom? Qualquer coisa aí você pode estar perguntando se você tiver alguma dúvida, tá bom? Enfim, e com essas, e que você pode também estar questionando, né? Tá falando aí com esses pensamentos que não são, né, verdadeiros, esses pensamentos fake news. Você pode também estar adotando que essa é a terceira, né, estratégia nossa, que é o pensamento socrático, tá? O que é isso aí, o pensamento socrático, né, gente? Esse pensamento, né, Sócrates, né, não sei se vocês já ouviram falar tudo, mas provável que sim, que ele era um filósofo e uma base assim, né, de tantas outras coisas que ele abordava.
ele tinha uma maneira assim de abordar, né, as teorias, algumas coisas, só com perguntas, né? Ele não queria respostas, ele ficava focado nas perguntas, tá? E por que eu tô falando isso daí para vocês? Para vocês também, se quiserem, tá utilizando isso com o pensamento de vocês, tá? Por exemplo, tem algum pensamento assim que fica martelando, ruminando a sua cabeça aí o dia inteiro. Aí você pode pensar assim, eu vou ficar desempregado, que não tem emprego para mim, que eu não sou bom bastante, que eu não sou qualificável. Então, você pode estar, né, enfrentando esses pensamentos com esse pensamento socrático, perguntando assim, por que eu acho, né, que não tem emprego para mim? Por que eu acho que eu não vou arrumar emprego? Por que eu acho que eu não sou qualificável? Tá bom? E deixa, né? Não precisa ir correr atrás das respostas, tá? E se foca um pouquinho nesse contexto, mais nas perguntas do que nas respostas, tá? Porque às vezes, depois com o tempo, as respostas podem aí tá vindo. Isso usando essa estratégia, tá, gente? Do pensamento socrático. Foca mais nas perguntas do que se focar nas respostas, tá bom? Porque daí você pode aí ter alguma ideia, tá, de estar resolvendo, tá vendo realmente se que nem voltando o que a gente estava falando dos pensamentos fake news, se aquilo lá realmente tem uma base, tem um contexto. Se você está se perguntando sobre aquilo, você passa a ser um observador da situação do que uma pessoa. No caso o problema é nosso, lógico que a gente vai fazer parte do problema, mas a gente se perguntando, a gente pode ter uma percepção maior do problema, tá? A gente pode aí desenvolver e ver outro ponto de vista desse problema daí, tá? Então, parece bem simples, né? Mas realmente é verdade. Então você pode estar tentando aí essa terceira estratégia que a gente acabou de falar, tá? E tem a quarta, a Elaine falou obrigado, imagina, Elaine. E tem a quarta estratégia aí, que a gente, última, né? Que eu falei para vocês que tinha 3, mas na verdade tem 4 aí, já fica um bônus para vocês, que é praticar o Mindfulness, né? O que é isso, Murilo? Mindfulness? É uma meditação, né? No caso é um treino também, para quem tem ansiedade um pouco alterada, tá praticando ele, porque ele pode ser mais eficiente no caso, tá? Da ansiedade eu falo. Tem inúmeros aí tipos de meditações, tá, gente? Porém, ele pode ser mais eficaz para ansiedade porque ele foca mais no aqui e no agora, tá? E ele pode ainda, no caso da nossa aula dos pensamentos acelerados, serem mais eficazes porque ele foca no aqui e agora, e os pensamentos acelerados eles podem se direcionar para qualquer lugar, menos para o aqui e agora. Então, por isso que o Mindfulness pode ser uma coisa assim muito boa, né? Muito eficaz para quem está com os pensamentos acelerados, para se manter cada vez mais centrado, com mais foco e com mais atenção no que a gente está fazendo agora, né? Nesse momento aqui, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês nessa aula aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante aí, espero que tenha agregado bastante coisas aí para vocês, tá bom? E eu vou nessa, tá? Toda semana aí a gente tem uma aula diferente, tá bom? A aula passada aí que a gente falou que como foi lidar com a angústia, tá? Só relembrando aí que nem todas as aulas ficam salvas, tá? Então tem que ficar esperto aí com o horário aí que a gente vai estar passando para vocês. Às vezes eu faço na quinta, às vezes eu vou fazer na sexta, tá? Mas sempre vou tentar manter esse horário das 8 horas, tá bom? Então é isso, gente. Tchau e até mais.